E aí, pessoal, aqui é o Lucas. Hoje eu tô com a Marne, com a Vani e com o Gerlan, e hoje a gente vai bater um papo sobre ativismo político em tempos de quarentena. Eles todos estão falando da Paraíba, de João Pessoa, e fazem parte de uma organização chamada Minha Jampa, que é basicamente uma organização que tenta promover a educação política, o engajamento político, o ativismo social por uma João Pessoa mais sustentável, democrática, lá na cidade da Paraíba. A Marne ela é graduada em Direito e Relações Internacionais pela UFPB. A Vânia é mestranda em Antropologia também pela UFPB e graduanda em Ciências Sociais. E o Gerlan é graduado em Engenharia Química. Né, gente? Então, todo mundo é filho da UFPB. É verdade. Todo mundo vindo da UFPB. Somos crias. Crias da UFPB. E eu tive o prazer de conhecê-los enquanto meus 2 anos aí na cidade de João Pessoa, que eu conheci o trabalho maravilhoso que vocês fazem na cidade, com a campanha Através da Educação, com a campanha do Isso é Feminicídio, com a campanha que vocês fizeram para barrar a licitação da barreira do Cabo Branco, né, que foi feita num período de eleição sem muita transparência, e a gente acompanhou junto como isso ocorreu. E acho que o povo quer saber, né? Como é que tem sido esse trabalho de ativismo político em tempos de quarentena que vocês não estão podendo estar nas ruas? Menina, pergunta boa. E aí, minha gente? Cara, eu coloquei tava revendo aqui os pontinhos e aí eu tava pensando nessa questão da rotina, né? Eu acho que a primeira coisa que mudou foi a questão da rotina de trabalho, porque a gente se encontrava todos os dias e estava junto 5 horas por dia para, enfim, poder dar conta das demandas da ONG, né? E aí, enfim, na quarentena a gente não pode mais fazer isso. E aí a gente se reúne basicamente 2 vezes por semana remotamente, para planejar a semana, para fechar a semana e no meio da semana, se houver necessidade de fazer reunião com grupos, parceiros e entre a gente também para resolver algumas outras coisas, aí a gente faz. Então a primeira coisa que mudou foi a rotina, né? Enfim. E é muito mais difícil trabalhar sem estar cara a cara com as pessoas. Você não sabe, você não sente muito bem como é que as coisas estão acontecendo, assim, como é que as pessoas estão realmente, né? Uhum. Enfim, também barra essa questão de você poder fazer uma advocacy, você poder ir na Câmara, participar de reuniões com secretários, poder visitar as escolas. Enfim, a gente já tem 2 campanhas sobre educação, né, que é a Merenda para Todos, que a gente lançou agora há pouco, e tem a outra que que eu esqueci o nome, do Jango. A Escola da Depressão, né? Escola da Depressão, isso. Para a gente fazer essas campanhas, a gente precisou visitar os locais, né? E agora a gente não pode fazer isso também, então... Exato. Basicamente é acompanhar jornal, diário oficial, semanário, Marne dando conta de todas as pautas que a Câmara está tentando discutir agora também, e está meio que sem lei, uma coisa meio desorganizada, a gente não está entendendo como é que está funcionando certos processos, porque muita coisa mudou também, né? Uhum. E até questão de mídia mesmo, para a gente conseguir emplacar alguma matéria na mídia sobre uma campanha, ela tem que estar totalmente ligada ao Covid, ou enfim, questões que estão sendo discutidas agora, que a gente vê muito nos jornais, né? Tipo, sei lá, corrupção, transparência, essas coisas assim. Uhum. Então, é tipo outro cenário. Eu acho que tem, além disso, assim, eu estava pensando muito sobre a questão da rotina, né, Vânia? É um período muito atípico, né? E por mais que parte do nosso ativismo seja muito digital, seja o famoso ativismo de sofá, não é só isso, né? Mas mobilizar pessoas está sendo difícil também, né? Porque quando você vai contactar parceiros, vai contactar atores para mobilização, as pessoas estão todas exaustas, porque não é trabalhar em casa, né? Viver em casa, é cuidar de criança, cuidar de cachorro, de gato, de pessoa idosa que tem na casa. Você precisa ir fazer feira e lavar sacola. Então, tá todo mundo exausto com isso. E, ou seja, e as pessoas tiraram os olhares da política e se voltaram para si, um movimento muito entendível, muito compreensível e importante, né? Mais do que nunca, a gente precisa focar na nossa saúde e nas pessoas que você compartilha a casa, né? Então, assim, que muitos políticos, que muitas câmaras e muitas prefeituras estão aproveitando essa mudança no olhar para passar alguns absurdos. Então, exige uma atenção redobrada
exige também que a gente, mais que nunca, valorize o papel da mídia, né? E valorize as plataformas que a gente usa, né? Porque a gente não pode mais ver com os nossos próprios olhos. A gente agora tem que confiar no que as plataformas mostram, no que os jornalistas estão publicando. Então, é uma batalha foda. E vocês falaram que muito do trabalho de vocês era justamente baseado nessas visitas na Câmara, na Assembleia e conversando ali no dia a dia, na rotina, com os políticos. Hoje vocês conseguem ver, você falou que tem uma dificuldade de acessar essas informações, mas você acha que hoje os municípios ou até mesmo os estados, eles estão preparados com essas ferramentas digitais para oferecer essas informações de transparência ou ainda é uma dificuldade que as organizações enfrentam? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem percebido na prática é que recentemente a gente tem adaptado e tentado várias formas de fazer o monitoramento da Câmara, né? E aí, enfim, nas últimas semanas eu meio que fiquei responsável por isso, e a gente pôde ver um certo atraso na publicação das atas das audiências da Câmara, das sessões ordinárias. E aí, coisa que antes a gente conseguia presenciar em tempo real, termina que a gente está tendo um certo atraso de acesso a essas informações. Então, eu acho que esse caso é um bom exemplo disso. E eu acho que também tem as limitações realmente que a gente mesmo, como indivíduo, já tinha. Assim, a gente não tinha o hábito de fazer acompanhamento de reuniões públicas e de audiências públicas através de plataformas online, né? Então, acho que somente esse fato já é uma limitação, fora o fato de que realmente a gente perde pelo fato de não estar vendo presencialmente, né? Não acompanhando presencialmente esses momentos. Mas, enfim, eu acho que também em relação a isso, a gente tem outras... Enfim, a gente tem explorado algumas saídas, né? Por exemplo, nessa mobilização recente relacionada ao Fundurb, a gente continua fazendo a incidência através de WhatsApp, que é uma coisa que a gente tem testado e tem visto que isso surte algum efeito, né? Já surtia efeito antes da pandemia, a gente já tinha testado isso antes, e novamente a gente tem testado e a gente sabe que termina sendo a forma virtual, que a gente tem de atingir chegar mais perto do tomador de decisão. Então, acho que essa tem sido uma aposta que a gente tem feito e que, de alguma forma, a gente tem recebido feedbacks que isso surte algum tipo de efeito também. Uhum. E hoje, assim, para o cidadão comum, né? Que eu acho que a gente está numa época que muita gente já fala que é a época da pós-verdade, onde o fake news está comendo solta aí pela internet. Vocês acham que, tendo essa possibilidade de ter passado por um ativismo remoto, tem uma dificuldade maior na clareza da informação, no sentido de que as pessoas podem ser mais facilmente levadas a acreditar numa informação que é falsa e que não é verdade? Vocês sentiram isso na rotina de vocês, de que vocês estão tendo que desmentir informações diariamente, ou não foi uma coisa que vocês viram? Eu acho que, sobretudo, a gente tem que tomar como base, fonte de informações, canais seguros, né? Eu acho que se a gente toma como fonte de informação canais e portais seguros, eu acho que diminui muito o risco da gente cair em fake news, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E é isso que a gente tem feito, de certa forma, né? Assim, a gente tem como fonte de informação o diário do governo da Paraíba, próprio site institucional da Câmara. A gente tem esses portais que a gente já toma como base assim, de referência, né? Isso, de certa forma, evita que a gente compartilhe ou caia em notícias falsas. Não sei se vocês têm mais algo a acrescentar. Eu acho que tem também a questão, isso aí da verificação do fato, né, da confiança, está muito relacionado também, acho que a própria credibilidade da instituição, né? Acho que, além de a gente ter esse cuidado para verificar o tipo de informação num portal seguro que a gente conhece, que a gente sabe que tem uma credibilidade boa, passa também por ver a credibilidade da minha jampa, né, da instituição. Ou seja, tem certo tipo de informação que não está no jornal.
que é bastidor da Câmara de Vereadores, que é uma pessoa que trabalha lá que mandou usar para a gente falando de alguma coisa. E para pessoas que já seguem a gente, elas confiam, né, quando a gente fala alguma coisa. Só que para pessoas novatas que estão chegando à mobilização, às vezes elas já botam um pé atrás, né? Tá, onde é que vocês viram isso, né? Onde é que tá escrito isso? Quem foi o vereador que falou, né? Teve um caso, aproveitando que tu falou isso, Gerlan, que a gente recebeu um e-mail depois que a gente lançou a campanha do Fundurb, né, contra a aprovação desse PL na Câmara. E aí o e-mail que a gente recebeu foi de uma mulher, enfim, que já estava na nossa base de membros há um tempo, mas, enfim, pela narrativa, ela tinha entendido que existiam certas coisas e quando ela foi ler o projeto, ela viu que não tinha exatamente ao pé da letra aquilo que a gente tinha colocado na narrativa. E aí ela mandou um e-mail para a gente para checar. Vocês estão falando que o Fundurb vai tirar dinheiro das pessoas que estão em comunidades vulneráveis e vai ser aplicado no setor imobiliário. Foi basicamente isso. Só que isso não tem no PL, não tem isso escrito no PL. E aí, enfim, é todo um trabalho de você buscar argumentação para dizer, não tem exatamente assim, mas de acordo com tal coisa, enfim, matéria, outros PLs, opinião de pessoas que já são mais experientes com o tema, enfim. Eu acho que nesse período, o que houve assim, de busca de informação complementar foi esse caso, especificamente, mas eu não vi muita movimentação nesse sentido. Eu acho que vai muito também no que o Gerlan e Marlon falaram, assim. Como a gente usa as plataformas, o que é que a gente publica, a credibilidade que a Minha Jampa já passa, isso é uma coisa bem boa, né, inclusive. Então, atualmente, vocês estão utilizando os canais do governo, né, do estado da Paraíba e do município. Vocês estão utilizando esses comentários e análises de especialistas dos casos e tem outras fontes de informação. Os jornais. Os jornais locais. Sim. Os jornais locais. E quais seriam os outros assim, recursos que vocês têm utilizado? Os informantes. Acho que os portais institucionais da Câmara, né? Câmara e Assembleia também. Eu acho que esses 4 são os principais canais, assim, meio que a gente faz checagem cotidiana e que, de fato, assim, impõe alguns limites por não serem tão... Enfim, eu acho que a gente tem uma certa facilidade de utilizá-los, de pesquisar neles, porque a gente já tem essa prática, né? Então, às vezes, o cidadão comum que não tem o hábito de pesquisar, às vezes chega lá e se perde no meio da plataforma. E quais seriam as campanhas atuais agora que vocês estão fazendo? Porque eu vi que a Merenda para Todos foi a última que vocês lançaram e que ela surgiu devido a uma demanda do Covid, né? Isso. Isso. É isso? Eu fiquei em dúvida agora. Na verdade, não é a última. Acho que é a em 4 paredes. Foi a do Fundurb, a automobilização que a gente lançou. Então a Merenda para Todos não foi a última? Foi a penúltima. Foi a penúltima. Que surgiu da crise do coronavírus, da necessidade Isso, de exato. Você teria como explicar para o pessoal que está assistindo o que ela é? Vamos lá. Então, as aulas foram suspensas, né? A gente está em período de isolamento social. O governador da Paraíba publicou um decreto suspendendo aulas, o fechamento de comércios. E aí, ou seja, se as escolas estão fechadas, se as aulas agora vão ser à distância, vão ser em casa, vão ser feitas de outra forma, os alunos que antes faziam a merenda nas escolas agora não vão poder mais fazer a merenda nas escolas, né? Ou seja, as famílias, os pais, as mães vão ter que garantir a alimentação deles. E aí tem caso das ECITs, né? As escolas cidadãs integrais, onde os alunos fazem 3 refeições por dia. Ou seja, a criança lá, o adolescente passa o dia inteiro lá e aquilo ali é um alívio financeiro para a família, né? Que não precisa se preocupar em garantir aquelas alimentações. O problema é que as aulas foram suspensas e nada foi feito para garantir a segurança alimentar dos estudantes. E já eram mais de um mês que cobranças já haviam sido feitas ao secretário de Educação do Estado, né? Então, a gente tem um sindicato de professores, a gente tem professores mobilizados cobrando essa questão e existiam só algumas conversas de criar um vale alimentação, de criar cestas básicas, né? E foi aí que a gente decidiu, né?
criar essa campanha. Assim, a gente estava em contato com os professores e alunos da Escola Francisca Ascensão Cunha, que eram parceiros já da gente de outra mobilização desde o ano passado, e aí a gente decidiu lançar essa campanha. Mas só que aí aconteceu um fato, né? O governador anunciou a distribuição dos kits de cesta básica, disse uma data, ia sair na segunda quinzena de maio, só que não afirmou o que ia conter nessa cesta básica, né? E aí houve uma outra coisa, que a lei que garantia essa segurança alimentar, quando ela foi regulamentada por uma portaria do secretário de Educação, nessa portaria ela tinha um artigo lá bem peculiar que dizia assim, que a alimentação, as cestas básicas, seria garantida somente aos alunos ativos no regime especial de ensino, ou seja, ativos. E aí, o que é que o governo entende, o que a secretaria entende como ativo? Né? É o estudante que está presente em 70% das aulas, é o estudante que está entregando todas as tarefas. E foi aí que os professores ficaram abismados com isso, né? Porque tem estudante que não está acompanhando a aula por causa da internet, por causa que não tem condição tecnológica de participar das aulas. Tem estudante que nem pode pegar tarefa na escola, porque agora você não tem ônibus para você se locomover. Nem todo mundo tem moto, nem todo mundo tem carro. Ou seja, era uma lei que garantia a segurança alimentar de uns e de outros não. Fora que dava margem para algum gestor que quisesse barrar merenda, ele tinha um respaldo legal. Ou seja, a regra da escola é o seguinte, acima de 80% de assiduidade nas tarefas, você recebe a merenda. Abaixo de 80% você não pode. Então, ele dava essa margem, esse respaldo legal para o gestor. Por mais que da boca do secretário, da boca do governador, saísse que a alimentação estava garantida para todos. Então, a gente, justamente, é daí que veio o nome da campanha, merenda para todos. A gente queria barrar esse trecho do artigo, acabar com essa restrição alimentar, né? Uhum. Tem um fato também de que merenda escolar é um direito, né? Um direito dos estudantes, independentemente deles estarem realizando, nesse contexto de pandemia, atividades ou não, né? Uhum. E aí que eu estou tentando entender, esse processo todo foi feito online? Toda essa discussão coloca os estudantes com 80% de presença ou não, toda essa negociação foi feita pelo computador. Desde o princípio, enfim, acho que desde quando a gente tomou conhecimento sobre a portaria que estava impondo essa restrição, a gente já estava no contexto de pandemia, então toda a discussão, toda a conversa, ela se deu em grupo de WhatsApp, marcando reunião online mesmo. Exato. Caramba, porque eu vi também no site da campanha que vocês têm muitos parceiros, né? Tem um pessoal de grupo de extensão e de pesquisa da UFPB, tem outros apoiadores também. Eu fiquei surpresa assim, que a capacidade de mobilização de vários grupos da sociedade civil em um contexto de pandemia onde vocês não estão podendo fazer essas reuniões tão rápidas assim, presenciais, né? Sim, eu acho que a gente explora mesmo esses canais, né? Termina que, primeiro pelo fato da minha gente já ter alguns anos de atuação na cidade, termina que a gente conhece grupos, conhece representantes desse grupo e esse conhecimento facilita muito o processo, né? Mas também tem o fato de que, embora alguns desses parceiros a gente nem conhecia antes da campanha, mas a pauta sensibiliza as pessoas, né? Então, termina que nessa mobilização especificamente, a gente mobilizou muito grupos de grêmios estudantis. É uma pauta... Eita, desculpa que está passando alguma coisa barulhenta aqui perto. Então, e aí termina que nessa mobilização especificamente a gente mobilizou e se engajou junto com grêmios estudantis, que são grupos que estão diretamente afetados pela decisão, né? Pela decisão colocada na portaria. Então, a pauta por si só sensibiliza as pessoas para elas irem engajando e divulgando e contribuindo, não dá para contribuir apesar do contexto, né? Uhum. Acho que a gente poderia falar agora das campanhas atuais que estão em andamento, né? E aí vocês podem fazer um convite para o pessoal que está assistindo de como saber mais e como apoiar o projeto de vocês. Juliana, é muito bom fazendo resumo de campanha.
tiverem 3 campanhas São seus disponíveis. olhos. Tem a quarentena solidária também, Quarentena, né? Verdade, olha aí. né? Vamos fazer um convite para quem está em João Primeira, Pessoa. pode. Pode ir lá, Vani. Então, a gente podia falar um pouquinho do Fundurb também, né? Pode ser. Interessante essa coisa. E depois eu posso falar da quarentena Tá certo. solidária. Tá. Eu falo do Fundub, então? Claro. Então, a última campanha que a gente lançou foi fruto de, olha aí, mais um dos informantes da gente na Câmara de Vereadores, né? A gente recebeu uma dica aí que o prefeito tinha encaminhado um projeto para a Câmara visando alterar o Fundub, que é o Fundo de Urbanização da Cidade, né? É um dinheiro, uma grana que é arrecadada do setor imobiliário a partir de algumas multas e que ela, de acordo com a lei, ela deve ser totalmente, 100%, integralmente aplicada nas ZEIs, né? Zonas Especiais de Interesses Sociais da cidade. São comunidades, são zonas da cidade onde a infraestrutura, o saneamento é carente, é pobre, é precário. E aqui na cidade são mais de 70, se não me engano, 79 zonas, né? Então, pra você ter ideia, nos últimos 8 anos, desse fundo, mais de 70 milhões foram investidos para a melhoria da qualidade de vida de cidadãos dessas zonas aqui da cidade. Só que dessas 79 zonas, né, somente 18 receberam dinheiro, enquanto a gente tem mais de 50 aí que não receberam um sequer centavo dessa atual gestão, né? E aí, para piorar, no ano passado, o fundo terminou com 5 milhões, quase 6 milhões de reais no caixa, e a prefeitura não utilizou esse dinheiro em nada. Como se, assim, não faltasse problema na cidade, né? E a gente está num período de chuva, né? Um período onde o alagamento, a gente vê, as pessoas perdem suas casas, perdem itens dentro de casa, e elas têm que reconstruir sua vida do zero. E aí o que acontece? A proposta do prefeito era ampliar esse fundo. Ou seja, não somente utilizar para essas 79 zonas da cidade, mas utilizar também para outras zonas da cidade. Mas o que acontece? Bessa, Manaíra, Bancários, essas outras partes da cidade, elas podem arrecadar muito bem esse dinheiro com o IPTU, com outras formas, entendeu? Então, esse é o dinheiro, é uma poupança, um dinheiro que deveria ser aplicado, focado somente para essas zonas, né? Só que o problema é que, além dessa falta de gestão, tem esse interesse repentino do prefeito em mudar isso, né? E uma pressa danada, porque ele enviou o projeto, já foi pedindo para os vereadores aprovarem, e os vereadores eles já queriam aprovar quase no outro dia. Passou na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, já ia para o plenário, e aí, de última hora, a gente fez uma mobilização, né, e a gente conseguiu suspender a votação. A gente suspendeu a votação desse projeto de lei. Aí o que o prefeito fez? Arquivou, mandou os vereadores arquivarem seu projeto de lei, e ele protocolou outro no outro dia, com quase o mesmo texto. A diferença é que ele estava pedindo regime de urgência. Ou seja, regime de urgência, você tem o quê? 72 horas para aprovar esse projeto de lei. Ou seja, é aquela coisa que a gente estava conversando no começo, né? Aproveitar o período de pandemia, onde as pessoas estão, os olhares se voltam para você mesmo para aprovar esse tipo de absurdo, né? E, enfim, a gente conseguiu pressionar os vereadores, né? Utilizamos a tática do Zap, como o Marne falou, né? Foram assim, a gente, como a base do prefeito é grande na Câmara, tipo, são 20 vereadores de 27, praticamente, é muito fácil aprovar alguma coisa ali. Então, a tática foi fazer uma avalanche de mensagens no Zap dos vereadores, e foi uma coisa que surtiu muito efeito. A gente conseguiu segurar, né? A gente mobilizou a mídia para fazer matérias também, e é uma mobilização que tem uma chance de vitória muito grande. A gente está muito perto de barrar, né? Só que para isso a gente precisa de mais pessoas engajadas, né? A gente está cadastrando pessoas no WhatsApp da Minha Jampa para elas ficarem por dentro. Assim que a gente souber de alguma novidade, a gente avisa lá. É um contato muito mais rápido, muito mais íntimo, né? E lá a gente vai passar todas as instruções para as missões que a gente for ter essa mobilização, para barrar esse projeto de vez. Então, segue a Minha Jampa, galera. E eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar aqui, para as pessoas que acessarem essa campanha aí, para apoiarem, porque eu acho que fica bem claro, né, de que a política ela não para no período de quarentena, ela está acontecendo, mas de outras formas, e tem outras formas de se você engajar politicamente, mesmo não estando presencial. E esse aí é um exemplo claro dessa forma, né, que vocês encontraram. E a outra seria...
E a outra é uma campanha chamada Quarentena Solidária. Aham. Ela foi lançada bem no início, assim, quando a gente começou a ficar em isolamento social, né, em casa. Tava eu e Gerlemar muito agoniados, na verdade, sem entender o que, é que ia acontecer dali para frente, quantos dias a gente ia ficar em isolamento, enfim. E tentando fazer alguma coisa, só que a saúde mental meio comprometida também. E aí a primeira saída que a gente viu, e foi a primeira campanha que a gente lançou depois desse período da pandemia, né? Durante esse período da pandemia, na verdade, foi mapear as várias iniciativas solidárias que estavam acontecendo na cidade, compilar esse material e tornar a minha Jampa essa página meio que referência, né? De tipo, eu quero ajudar alguém, quero ajudar alguma comunidade, enfim. E como várias pessoas estavam divulgando de forma isolada, ficava complicado de encontrar essas informações num lugar só, né? Uhum. Então a ideia foi, vamos juntar, mapear essas iniciativas, colocar na página da Minha Jampa, separar por alguns segmentos e deixar fixada no nosso feed, assim, para que essas campanhas elas tenham mais visibilidade também, já que a gente já tem mais de 3 mil seguidores agora, que a Minha Jampa já está desde 2016 atuando, então tem essa certa credibilidade também, enfim. Uhum. E aí o interessante foi que aconteceu que o pessoal do mestrado em antropologia também se juntou e, enfim, eles criaram o Observatório de Antropologia da UFPB, né? E aí uma das frentes do observatório também foi o mapeamento e divulgação de campanhas solidárias. E aí a gente formou essa parceria. E depois que a gente conseguiu divulgar essas campanhas, o observatório também escreveu um edital para uma associação francesa, não vou lembrar exatamente o nome agora. E a gente conseguiu recursos financeiros para poder comprar materiais de limpeza, para poder distribuir junto com as cestas básicas, enfim, para distribuir junto com esses kits que já estavam sendo distribuídos, né? Que já existe uma logística de entregas e já tem lugares mapeados que precisam mais receber alimentos e materiais de limpeza e higiene. E aí a gente achou massa, assim, no final, porque vai juntar tanto essa parte de divulgação e mapeamento, como também a gente vai conseguir comprar recursos e distribuir mais coisas para as pessoas. Uhum. E essas doações, elas estão sendo feitas para a cidade toda? sim. A gente tentou compilar muita iniciativa, né? Eu acho que não abrange todas as localidades da cidade, mas termina que a gente levantou muitas iniciativas de vários locais. Uhum. E se alguém quiser fazer parte dessa campanha, tanto em como para saber mais como ajudar, tanto para cadastrar a sua própria iniciativa, para ficar visível lá no site de vocês, como é que a gente faz isso? A gente tá aceitando essas indicações via direct do Instagram, e-mail, WhatsApp, qualquer canal de comunicação, assim. Uhum. A gente conseguiu divulgar o máximo que a gente teve acesso e que, enfim, enviaram para a gente, e até agora a gente não recebeu mais nenhuma. Mas uma notícia boa, por exemplo, é que a campanha da Associação de Mangabeira 3 e 4 conseguiu bater a meta, por exemplo, na vaquinha. Eles tinham uma meta de 12 mil reais, eu acho. Conseguiram bater a meta, eles atendem mais de 250 famílias na localidade. Tem iniciativa solidária que está atendendo cerca de 9 mil famílias, não só na região Pessoa, mas também no estado da Paraíba inteiro. E o observatório também cobre essas outras áreas, né, que a gente ficou muito focado em periferias urbanas, por exemplo. Uhum. Mas o observatório ele tá conseguindo juntar as pesquisas dos antropólogos com essas iniciativas. Aí conseguiram ter acesso às comunidades de ciganos, quilombolas, enfim, indígenas também. Então, a gente está conseguindo fazer um panorama massa, assim, sabe? De conseguir cobrir várias áreas, não só da cidade, mas também para além da metrópole, assim, de João Pessoa. Muito bacana mesmo. E eu acho que eu vou depois pegar o link com vocês e deixar disponível aqui para o pessoal, porque não precisa ser de João Pessoa para poder ajudar, né? Total. Não. Né? E acho que é isso, gente. Nossa conversa de hoje. É isso, minha gente. Show de bola. É isso. Se vocês quiserem deixar algum recado para o pessoal que está assistindo, para conhecer mais o trabalho do Minha Jampa, como é que a gente faz para conhecer sobre vocês? Vou deixar o link aqui, mas se vocês quiserem deixar uma mensagem final para a galera.
Eu acho que eu vou começando. Eu vou primeiro agradecer a você, né, Lucas, pelo papo. Saudades de ter você por perto nas nossas reuniões e junto com a gente nas nossas mobs. Mas eu acho que a mensagem que eu tenho para dizer para quem está vendo é que se tem interesse de participar mais da política local, né, que é o que a minha Jampa faz, estimulando as pessoas a participar mais dos processos de decisões locais, entre em contato com a gente sempre tem muita tarefa, muito trabalho, e enfim, assim, tem algumas mobilizações que elas são pontuais, então elas surgem a partir de demandas, e aí vai realmente abarcar várias pautas, mas tem algumas coisas que a gente faz com uma certa constância, que são os projetos que a gente vai desenvolvendo de tempos em tempos. Então, por exemplo, no momento a gente está num processo de construção ainda, meio que de elaboração de um projeto que visa melhorar o monitoramento da Câmara. Então, se você tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, entre em contato com a gente. É sempre um prazer compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido dentro da minha Jampa com mais pessoas. Eu acho que essa é a principal coisa que motiva a gente no nosso trabalho, assim, de trazer mais pessoas para compartilhar e para também vivenciar um pouco dessa realidade que a gente tem nesse trabalho. Perfeito. É isso, eu acho que pela quantidade de... A gente não se limita a uma pauta, né? É uma organização que trabalha com as várias pautas que vão surgindo na cidade. E justamente por isso a gente não tem mãos suficientes para conseguir dar conta de todo o trabalho que existe, né? E enfim, nós temos o Instagram como rede social, que a gente usa muito, o WhatsApp, e-mail também, então acho que é interessante deixar aqui também nos comentários, qualquer coisa. Não, pode deixar que eu deixo aqui, sim. Show. Que é justamente isso que o Marco falou, é muito trabalho, às vezes a gente não consegue dar conta, mas tenho certeza que existem muitas pessoas ainda que querem entrar, enfim, não sabem como é que funciona direitinho, mas é só mandar uma mensagem pra gente que a gente conversa. Trabalho não falta, garanto. Sempre tem. Com quarentena, sem quarentena, com coronavírus ou sem coronavírus. Agora que tem mesmo, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um parênteses nessa sua fala aí de Marne e de Vânia, porque acho que foi assim que eu conheci vocês, né? Foi uma mensagem no Facebook, e como aqui no canal a gente foca um pouco também na participação da juventude, eu vou comentar um pouco da experiência, porque eu acho que o pessoal às vezes acha que é muito difícil você fazer parte de algum projeto ou de alguma organização. Mas eu basicamente entrei em contato com vocês pelo Facebook, e aí vocês me retornaram a mensagem depois, e aí daí a gente foi trabalhando junto. E assim, não só pelo currículo, né, porque eu acho que isso é uma parte, pode ser uma parte importante, mas não é só isso. Eu acho que a minha experiência no Minha Jampa, assim, me deu várias... Não sou o melhor da comunicação social, mas o tempo no Minha Jampa me ensinou muito, assim, de ser mais vulnerável na frente do público. As visitas na Câmara que eu fazia com vocês para conversar com os políticos, assim, me colocou, né, me botou na exposição, assim, na frente do momento ali para falar, e me forçou muito a trabalhar a fala, a trabalhar a comunicação com as pessoas no geral e tudo mais. Então, assim, agradeço de coração também. Coisa linda de se ouvir, cara. Coisa linda mesmo, velho. Feedback, esse é um dos melhores feedbacks. É o melhor feedback que a gente escuta, né? É quando alguém passa pelas nossas vidas, pelo nosso trabalho, e ela pode contar um pouco dessa experiência para outras. Isso aí vale muito mais do que qualquer like, do que qualquer comentário, compartilhamento. Esse tipo de fala, assim. Então, vamos aí, né? Então, a gente É segue. isso, querido. Graças a Deus, espero ter vocês aqui mais vezes. Da próxima vez, quem sabe, para explicar um pouco de política, assim, o que é a Câmara, o que é a Assembleia, o que é o governo, o que é o vereador. Acho que também isso seria interessante para falar. Eita, eu topo. Com o pessoal. E com certeza, da próxima vez que a gente se vê aqui online, vamos estar numa situação melhor. Esperamos. É isso, querido. É isso. Valeu pelo papo, pelo convite, viu? Tá certo, então, gente. Obrigado. Obrigada, Lucas. Tchau, Saudades, Lucas. E a gente se vê. Saudades. E a gente se vê. Se cuidem aí, viu? Você também. Beijo.